Olá, espero que você esteja bem e se cuidando. Ontem, domingo, o Brasil ultrapassou os 100 mil casos de Covid-19 e chegou a mais de 7 mil mortes. Na semana passada, outro alerta já tinha surgido porque ultrapassamos a China no número de casos e de mortes pela doença. Um estudo do Imperial College de Londres, que analisou 48 países, aponta que o Brasil tem a maior taxa de contágio por coronavírus. Cada pessoa infectada transmite para outras 3, em média. De acordo com essa taxa de contágio, a epidemia continua crescendo em 9 países e o Brasil é um deles. Quando a gente fala em números, parece algo distante, né? Mas cada uma das mais de 7 mil mortes provoca dor em diferentes famílias e amigos. E um dos sintomas da pandemia é a sensação de não poder nem se despedir. Corpos de vítimas da Covid-19 não são velados e os velórios por mortes que têm outras causas podem durar no máximo 2 horas aqui em Goiás. As famílias precisam desse momento para se despedir do seu ente querido. Porém, existe uma causa maior, que seria a questão da segurança da saúde pública. Porque os velórios têm muitas pessoas, ambientes fechados, então o risco de contaminação é muito grande. Atualmente, nós estamos vivendo uma realidade de velórios e sepultamentos muito reduzidos, tanto pela quantidade de horas quanto pelo número de pessoas que podem participar nesse momento. Essas mudanças, elas podem interferir nesse processo de elaboração do luto, na percepção desses sentimentos que surgem diante de uma perda. Então, quando eu não tenho essa possibilidade, de expressar, de manifestar aquilo que eu estou sentindo, eu aumento a chance de ter um luto mais patológico, de ter um luto mais prolongado, com sintomas mais graves, um sofrimento mais intenso. Então é importante a gente ficar atento que essa nova realidade ela vai demandar formas diferentes de estar lidando com esse processo. Mas o luto precisa ser sentido e a sugestão, então, é buscar outras maneiras de se expressar. Então, utilizar a internet, as redes sociais, gravar vídeo, áudio, escrever uma carta de despedida, mas poder manifestar aquilo que está sendo vivenciado. Então, a gente sai um pouco desses rituais mais coletivos que nós estávamos habituados e a gente passa agora a viver rituais mais domésticos, Às vezes com núcleos familiares menores, mais reduzidos, mas é importante que eles aconteçam. Com o aumento de mortes, surgem perguntas sobre a capacidade dos cemitérios e a saúde de quem trabalha neles. A Prefeitura de Goiânia nos informou por nota que até o momento, os cemitérios que ela administra não tiveram alteração na rotina por conta da Covid-19. Em geral, no mundo todo, o alerta de que esse setor poderia vir a enfrentar uma realidade muito diferente surgiu ainda em 2019. O sinal amarelo já tinha acendido no final do ano passado. Então, desde então, os cemitérios, a maioria dos cemitérios, principalmente particulares, tem preparado seus funcionários para essa pandemia. O trabalho do agente funerário, do funcionário que trabalha nessa área de cemitérios já é extremamente penoso, complicado, delicado, sensível. Imagine uma época de pandemia como essa, em que o foco vira todo para essa área, Depois os hospitais são os cemitérios que passam a ser o foco principal. Então a gente tem feito treinamentos, já fizemos muitos, e temos feito treinamento de conscientização para o uso de EPIs, para o tratamento às famílias, para a sensibilização dos funcionários. O Ministério da Saúde diz que existe o risco de doenças infecciosas serem transmitidas por meio do manejo de corpos. Por isso, profissionais que fazem esse trabalho devem usar equipamentos de proteção individual, como máscara, protetor de pé e jaleco. Porque existe uma normativa da vigilância sanitária muito rígida em relação a essa questão. Por quê? Porque não é só o Covid, existem outras doenças que nós temos dúvidas quanto à permanência dela após o óbito. Então, algumas doenças infecto-contagiosas, quando é a causa-mortes, nós já utilizamos os EPIs que já são requeridos pela normativa.
Uma outra pergunta que tem se feito muito, principalmente diante de algumas cenas que a gente tem visto aí de capitais como Manaus e São Paulo, da abertura das covas, né, é se o sistema funerário de Goiânia, do estado de Goiás, está preparado para essa pandemia. Eu julgo que sim. Nós temos receio de algumas cidades que já estão com os cemitérios cheios. Isso já tem tempo, isso é um problema sistêmico em alguns, não é só em Goiás. Em várias cidades do país nós temos o problema de cemitérios que estão cheios e você implantar um cemitério não é uma sistemática muito simples. Então, algumas localizações nós temos preocupações. Mas eu penso que se for montada uma rede de solidariedade entre os cemitérios municipais e particulares, a gente consiga atender a população. Espero que nós não precisemos disso. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos incluiu 5 sintomas da Covid-19, além dos que já eram conhecidos: tosse, febre e fadiga. Não significa que todos eles apareçam juntos, mas podem acontecer. Tremores e calafrios constantes, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, perda de olfato ou paladar. Esses sinais podem surgir entre 2 e 14 dias depois de a pessoa ter contraído o vírus. Mesmo com os novos sintomas listados, a falta de ar continua sendo um sinal de alerta. Uma das principais características que os pacientes com a Covid-19 têm apresentado é a falta de ar. Esse tem sido um problema recorrente na grande maioria dos pacientes e é o que, na verdade, leva para que esses pacientes sejam atendidos pelos médicos, pelos enfermeiros que estão na linha de frente. Então, nos dias atuais, a queixa de falta de ar ela deve ser sempre valorizada por quem está atendendo esses pacientes. É claro que elas vão ter outros comemorativos juntos, né? Que seria, por exemplo, a febre, uma tosse seca e principalmente o fato disso ser um quadro agudo, disso não estar relacionado com sintomas que sejam recorrentes de outras situações. Então, para diferenciar se uma crise de asma crise de falta de ar é da asma ou é da Covid, no momento da crise da Covid, a percepção do paciente vai ser de uma situação diferente do que ele já tinha vivido antes. Então, falta de ar, estejam todos muito atentos para que seja valorizado e identificado de forma precoce, caso isso seja uma apresentação da Covid-19. Com o passar das semanas, os médicos entendem melhor como o coronavírus se comporta e os sinais que ele dá. Perceberam, por exemplo, que a falta de ar às vezes não aparece, mas a pessoa infectada já está com pouco oxigênio no sangue ou uma pneumonia silenciosa. Fenômenos tromboembólicos nos pacientes também têm chamado a atenção dos cientistas. O SARS-CoV-2, o novo coronavírus, o agente etiológico da Covid-19, ele tem se mostrado um agente etiológico agressor para o nosso organismo em várias situações e até situações que nós habitualmente não estávamos acostumados ao ver por uma infecção viral. E dentre essas situações, um que tem chamado muito a atenção à comunidade científica são os fenômenos tromboembólicos, ou seja, ocorrem formações de pequenos coágulos ou substâncias que vão ocluir os vasos. Então é por isso que algumas manifestações de êmbolos na circulação periférica, com aparecimentos de pequenas necroses nas extremidades dos pés, como já tem sido alguns casos descritos, pode sim ser uma manifestação da Covid-19. Então, alguma dessas manchas enegrecidas nas extremidades dos pés ou das mãos, elas eventualmente podem estar significando um fenômeno tromboembólico e isso está relacionado à Covid-19. Se a gente pensar numa outra apresentação que tem chamado muito a atenção, que em alguns canais tem circulado como uma pneumonia silenciosa. O que quer dizer isso? Os pacientes apresentam sim uma pneumonia,
mas eles não têm um quadro clássico de tosse com secreção, com dor no peito. Na última semana aconteceu a terceira etapa de entrega da campanha UFG Solidária. Na quinta-feira, 100 cestas básicas com alimentos e produtos de higiene saíram de Goiânia direto para Jataí. Essas doações elas vão para uma casa de apoio lá de Jataí, né, que se chama Nosso Lar Casa de Apoio. E essa casa de apoio ela atende um público em situação de vulnerabilidade social, né? Então lá os usuários são desde moradores de rua, andarilhos, usuários da rede de saúde mental. Nós temos também lá moradores de periferia, né, trabalhadores de baixa renda, como garis. A gente desenvolve um trabalho lá de extensão desde 2015, né? A ideia é democratizar, no caso desse projeto, é democratizar a psicologia para populações vulneráveis, né? Que geralmente as pessoas têm que pagar um custo alto para ir numa clínica de psicologia, né? Então, desde 2015, eu e uma equipe de alunos, a gente oferece atendimento psicológico lá individual para esses usuários, além de um trabalho de grupo também. Então, a universidade, ela anteriormente pertencia, né, ao UFG, e o projeto desenvolvido pelo professor Henrico nessa instituição Nosso Lar acontece desde 2015. Então, nesse momento, a ação UFG Solidária ela está voltada para instituições que tenham projetos de extensão desenvolvidos pela UFG, né, e agora afiliada ao UFJ, no sentido de ajudar essas instituições em projetos que já são desenvolvidos pelos professores da universidade. No outro dia, 30 cestas foram para Aparecida de Goiânia, até a sede da Associação Quilombola Urbana Jardim Cascata. Então, a Coordenação de Ações Afirmativas tem um projeto de extensão que se chama Cineclube Calunga. Ele é coordenado pela CAF e por estudantes da UFG que são quilombolas, né? Então, essa associação Cascata, né, de Aparecida de Goiânia, é um quilombo urbano, portanto, ele fica no bairro, né, periférico da cidade de Aparecida de Goiânia. Nós temos alunos lá nossos que moram lá, e esse projeto Cine Calunga, ele desenvolve sessões de cinema e debate nas comunidades quilombolas. Quando a gente entrou em contato, eles agradeceram muito e disseram que é muito especial serem lembrados nesse momento tão difícil, né, de pandemia, e estão nos esperando lá para receber. Acompanhamos a entrega e descobrimos mais sobre a história da comunidade, fundada em 2003. Dona Maria Lúcia chegou por aqui quase 20 anos antes. A gente veio para cá em 82, né, e na barraca de lona, e uma situação assim bem difícil, mas era bom porque era tudo arame. Então a gente levantava, já cumprimentava os vizinhos, aí era tudo assim, muito interessante, né? E foi muito bom que eu vim para cá com 5 filhos, não tinha onde morar, sozinha, né, viúva. Então foi bom para mim. Aí então a associação já chegou em 2003, fundou a Associação Quilombola, porque quando saiu o Brasil Quilombola, aí já foi aquela correria, Marta Ivone, que foi a fundadora desse quilombo. Então, a gente começou a trabalhar, só que não tinha registro, aí não tinha como. Aí eu fiz não é um banner, que hoje é banner, aquela época era uma faixa. Eu fiz uma faixa e coloquei lá na frente da Associação Quilombola. Só que não era reconhecida, não tinha como trabalhar muito. Mas em 2006, aí quando a gente escreveu para a Fundação Palmares, né? Aí que saiu no Diário Oficial de Brasília, né? O reconhecimento. Aí foi só benção, né? Com o programa Brasil Quilombola, criado pelo governo federal em 2004, a comunidade recebeu 73 casas, que fizeram o quilombo crescer. Elas são pagas, mas é pouca taxa mínima, né, das casas. E o pessoal está habitado nelas, graças a Deus, que eu chamo lá de diamante negro. Porque não vai existir em Aparecida de Goiânia outra coisa igual aquela lá, né? Não vai ter. Por quê? Lá é um quilombo, né? É um quilombo
onde tem toda a minha família lá habitada, e todos os quilombolas que moravam por aqui também subiu tudo para lá, né? Ganhamos turbantes de presente da Dona Maria e fomos conversar com a Lídia. Ela é moradora do Quilombo, empresária e dona da própria linha de roupas e acessórios. O nome da minha grife é Lídia Akalunga, que quer dizer prosperidade em Urubá, quer dizer prosperidade em africano. E eu sempre tive um sonho de colorir o mundo. Eu via que as pessoas tinham necessidade e vontade de andar colorido, de usar as nossas próprias roupas, as nossas próprias origens. E daí eu olhava um pano, ia fazendo isso, ia fazendo aquilo, e hoje eu sou uma empresária, uma mulher negra, mãe solteira, 3 filhos, sou feliz, consegui formar uma filha na Faculdade Federal em História, e eu vivo a minha arte, eu gosto de fazer, eu gosto de criar. O meu propósito não é de vender, o meu propósito é ver as pessoas usar, ver o mundo colorido, falar, nossa, eu gostei dessa cor, que eu amo cores. Então, assim, isso me faz viver. A campanha UFG Solidária já fez chegar 1.019 cestas até 18 grupos, como o Quilombo Urbano Jardim Cascata. O projeto depende de doações para continuar, e você pode ajudar. É só depositar ou transferir qualquer valor para o número da conta que aparece aqui na tela. Bom, lá na comunidade quilombola Jardim Cascata, nós conhecemos um morador que ficou desempregado há algumas semanas, o Jonathan. Ele é um entre muitos brasileiros que vem perdendo o emprego em plena pandemia. O negócio é o seguinte, eu trabalho de profissão há 12 anos, eu sou impressor ciligráfico. O que é impressor ciligráfico? É quem faz desenho de camiseta, silk de desenho de camiseta. Eu amo essa profissão, eu aprendi assim. Semana retrasada eu fui pro serviço, mesmo com essa quarentena eu fui trabalhar. Cheguei lá, patrão agiu com a maldade. Fechei os maquinários tudinho, saiu sem pagar os funcionários. Hoje eu tô na casa da minha sogra de favor, com uma menina de 2 anos. A Covid-19 já dá sinais no mercado de trabalho brasileiro. Nos 3 primeiros meses de 2020, a taxa de desemprego chegou a 12%. São quase 13 milhões de desempregados. Esse número aumentou 10% em relação ao último trimestre de 2019. No outro grupo, o dos que têm emprego, quase 40% trabalham na informalidade, sem carteira assinada. Isso representa praticamente 37 milhões de brasileiros. A Organização Internacional do Trabalho faz o alerta para o risco que trabalhadores informais do mundo inteiro correm durante a pandemia. Segundo a organização, 1,6 bilhão do total de 2 bilhões de pessoas que trabalham na informalidade correm o risco de ficar sem renda. É quase metade dos trabalhadores do mundo inteiro na iminência de perder o emprego. A Organização Internacional do Trabalho defende que, à medida que a pandemia e a crise de desemprego avançam, aumenta também a necessidade de proteger populações mais vulneráveis, apoiar empresas, principalmente as pequenas, e trabalhadores, com políticas de emprego e proteção social mais abrangentes. Eu quero trabalhar com o meu suor, eu quero trabalhar para mim mesmo, começar do zero, porque não é do alto que a gente começa, sim do de baixo. Vocês que é empresário estão me vendo, me ajude. Como assim me ajudar? Aquelas telas que estão paradas, sem usar, me ajuda. Se tiver uma mesa para doar, me ajuda. Tinta, me ajuda. Eu só estou pedindo ajuda, gente, para me poder trabalhar. A UFG entregou mais 1.000 protetores faciais para profissionais de saúde do Hospital das Clínicas da Universidade. 500 foram doados em parceria com o IFG e o Rotary Internacional. E o mérito principal aqui é de uma turma que trabalha diuturnamente da UIP, né? Eu quero agradecer aqui ao Pedro e ao Luizmar, que estão lá com a mão na massa, literalmente, desde já tem mais de mês, quase 2 meses, que eles estão trabalhando incansavelmente para produzir
aprimoraram o processo, né? Mas isso também só é possível porque a gente tem os parceiros que fornecem os insumos e a gente vai fazendo uma corrente positiva e as coisas vão acontecendo. Então, os profissionais de saúde já testaram esse protetor facial, aprovaram, né? E mais do que o HC, né? O IP Lab, juntamente com outros parceiros, está conseguindo suprir toda a cidade de Goiânia e parte do estado de Goiás com esse tipo de protetor. Contando com essa entrega mais recente que a gente viu aqui, a UFG já doou 4.500 protetores faciais a instituições de saúde. Bom, essas são as informações de hoje e eu encerro com aquele mesmo pedido que vale a pena reforçar. Fique em casa para se proteger e proteger a sua família. Se precisar sair, vá de máscara. Até a próxima!